Já se perguntou por que, mesmo em meio a tantos desafios, há uma paz interior que parece impossível de ser abalada? Ou talvez você tenha sentido aquele peso das preocupações e ansiedades, que insistem em aparecer quando menos precisamos delas. A boa notícia é que há uma saída, e ela não depende de nossos próprios esforços. A resposta está em algo muito maior, em alguém que nos diz com toda clareza: eu cuidarei de você. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas é uma promessa de que há um lugar seguro para depositarmos todas as nossas preocupações. Imagine como seria viver com essa certeza todos os dias. Talvez você esteja buscando um propósito maior, um sentido que torne sua vida mais completa. Ou então, você anseia por uma transformação que te liberte de tudo aquilo que te prende ao passado. A cada versículo e conselho da palavra divina, você vai descobrir como se livrar do peso das mágoas, abraçar um novo propósito e, acima de tudo, viver na expectativa de milagres que mudarão sua trajetória. Se quer saber como experimentar uma vida renovada, baseada em fé, paz e propósito, prepare-se para mergulhar nessa jornada única. Aqui você encontrará o guia para superar os desafios e encontrar um caminho de esperança que poucos ousam trilhar. Quando olhamos para o nosso cotidiano, é fácil perceber como as preocupações e as ansiedades se instalam, tirando a paz e ofuscando a visão de uma vida mais leve. É comum tentar controlar cada detalhe do que acontece ao redor, como se fosse possível garantir que tudo sempre sairá como planejado. Mas será que se apegar tanto às preocupações traz algum benefício? Muito pelo contrário. O resultado, muitas vezes, é um desgaste emocional que mina as energias. Ao invés disso, soltar essas cargas pesadas é o primeiro passo para encontrar uma paz que só a fé pode proporcionar. A palavra do Senhor nos encoraja dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao liberar essas preocupações e confiar em algo maior, descobrimos que há uma força nos acolhendo, sempre pronta a nos dar suporte. Imagine como é chegar em casa e poder soltar uma mochila cheia de pedras no chão. Essa sensação de alívio é o que encontramos ao entregarmos nossas ansiedades nas mãos de Deus. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com uma leveza que vem da confiança de que não estamos sozinhos. É como andar ao lado de um guia experiente em uma floresta densa. Ainda precisamos caminhar, mas o caminho se torna menos amedrontador. Ao confiar, abrimos espaço para que a paz nos envolva, preenchendo cada pensamento com tranquilidade. Esse movimento interior permite que o coração se acalme e que possamos apreciar as pequenas coisas da vida, muitas vezes ignoradas pela pressa. Que tal, por exemplo, reservar alguns minutos do dia para agradecer? Esse simples ato pode transformar a forma como enxergamos as situações. Afinal, onde está nossa atenção, aí está nossa energia, e quando focamos na fé, ela nos eleva. O interessante é perceber que a fé é como uma âncora. Ela não impede a tempestade de chegar, mas nos ajuda a permanecer firmes e a ver o temporal com outros olhos. Sabe aquela sensação de paz que, mesmo em meio ao caos, nos permite respirar fundo? É ela quem nos lembra que, por mais que as ondas se agitem, temos uma base sólida. A fé nos dá essa estabilidade, esse porto seguro. Assim, ao invés de lutar contra as correntes, aprendemos a navegar. Por fim, vale lembrar que cada vez que soltamos uma preocupação, damos um passo em direção à liberdade. A ansiedade muitas vezes é um laço que nos prende, mas a fé é a chave que nos solta. Pense na leveza que sente ao respirar fundo e soltar o ar devagar. É isso que acontece quando entregamos nossos medos a Deus. É como dizer: estou aqui, pronto para seguir, sabendo que não preciso carregar tudo sozinho. Esse é o início de uma jornada transformadora. E quando menos esperamos, percebemos que o simples ato de confiar nos traz uma paz incomparável, revelando a beleza de viver com mais leveza e tranquilidade. A vida nos desafia constantemente a lembrar quem realmente somos e o valor que possuímos. Em meio às dúvidas e pressões diárias, às vezes é fácil esquecer que cada pessoa foi criada com um propósito único, especial, e que existe algo grandioso dentro de cada um. A palavra do Senhor nos relembra: vocês são preciosos aos meus olhos e eu os amo. Com isso em mente,
a confiança em nosso valor cresce e nos ajuda a enfrentar os dias com a certeza de que temos algo valioso a oferecer ao mundo. Reconhecer o próprio valor é como descobrir uma fonte de água em meio ao deserto. Quando passamos a enxergar a importância que temos, nossos relacionamentos e ações mudam, pois agimos de forma mais segura, com mais gratidão e amor. É como um artesão que olha para sua obra e percebe cada detalhe, reconhecendo que ali há valor. Da mesma forma, ao enxergar nossa vida com esses olhos, passamos a viver de modo mais profundo e significativo. Além disso, entender que há um propósito único em nós é fundamental para superar os desafios. Esse propósito é a razão que nos sustenta nos momentos difíceis, nos motiva e nos direciona. Como uma bússola que aponta o norte, essa certeza nos mantém no caminho certo. Mesmo quando surgem desvios ou obstáculos, saber que há uma razão maior para estarmos aqui é um presente inestimável, que muda completamente a forma como encaramos cada dia. Viver com esse propósito é também uma responsabilidade, pois ele está ligado não apenas ao nosso bem-estar, mas ao bem que podemos oferecer aos outros. Que tal começar o dia lembrando-se disso e buscando maneiras de impactar positivamente a vida de quem está ao seu redor? Pode ser um sorriso, uma palavra de incentivo ou um pequeno ato de gentileza. Esses detalhes, muitas vezes, são a concretização de um propósito grandioso que temos em nossa essência. Por fim, o valor próprio e o propósito único são como sementes plantadas em solo fértil. Eles precisam ser cultivados, regados com fé e nutridos pela presença de Deus. Quando dedicamos atenção a esse cultivo, percebemos como nossa vida floresce de forma única. Cada um tem algo a oferecer e, com Deus ao nosso lado, somos capacitados para viver uma vida que faz a diferença. E à medida que nos abrimos para nosso valor, percebemos que ele é o impulso que nos leva a cumprir nosso propósito com amor e intensidade. A vida de quem busca a orientação divina é marcada por transformações. Cada escolha feita à luz da sabedoria e do amor de Deus molda o nosso caráter e nos torna pessoas melhores. A palavra do Senhor nos guia, dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Isso nos lembra que sempre temos um ponto de apoio para nossas decisões, uma fonte de conselhos sábios que nos ajuda a enxergar além do que nossos olhos podem ver. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas em pequenos passos de fé. Às vezes é uma mudança de atitude, outras vezes uma nova forma de pensar ou agir. Imagine um rio que, ao longo do tempo, molda as pedras em seu leito. Assim, a orientação divina vai suavizando nosso coração e lapidando nossos pensamentos. E, aos poucos, nos tornamos mais pacientes, mais compreensivos e mais prontos para enfrentar o que vier pela frente. Cada transformação nos aproxima da melhor versão de nós mesmos. Isso significa deixar para trás o que não nos serve mais, ressentimentos, medos e inseguranças que bloqueiam o nosso crescimento. Se pensarmos bem, o caminho de alguém que segue a orientação de Deus é como uma estrada que se clareia com o tempo, onde cada passo revela uma parte nova do caminho. É com essa clareza que aprendemos a tomar decisões que nos conduzem à plenitude. E, ao nos transformarmos, inspiramos os outros a fazer o mesmo. Quantas vezes uma atitude de bondade, uma palavra de apoio ou um sorriso mudaram o dia de alguém? Essa é a beleza da transformação divina. Ela não apenas nos beneficia, mas também toca quem está ao nosso redor. Nossa vida se torna uma fonte de inspiração, mostrando que é possível ser guiado por algo maior e viver uma vida mais leve e mais plena. Essa transformação contínua é o que nos permite evoluir, mesmo que aos poucos, em direção a uma vida mais alinhada com a vontade divina. Quando nos abrimos a essa jornada, o crescimento se torna inevitável, e cada passo que damos se reflete em mais sabedoria, paz e equilíbrio em nossas ações diárias. Os desafios são parte inevitável da vida, e muitas vezes chegam sem aviso, deixando-nos com a sensação de que estamos lutando sozinhos. Mas a palavra do Senhor nos lembra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo nos dá a segurança de que,
mesmo nas situações mais difíceis, nossa fé é uma arma poderosa que nos ajuda a resistir e seguir em frente. Ela não elimina os obstáculos, mas fortalece o coração para enfrentá-los. A fé nos dá coragem para encarar as dificuldades de frente, mesmo quando não conseguimos enxergar uma solução imediata. É como navegar em meio a uma tempestade com a certeza de que o barco vai chegar em segurança. Quantas vezes enfrentamos problemas e, no final, percebemos que foi a fé que nos sustentou? Ela age como uma chama que não se apaga, nos dando a força necessária para dar o próximo passo, mesmo quando tudo parece perdido. A beleza da fé é que ela nos ensina a confiar, mesmo quando a situação parece insustentável. Imagine um alpinista que, ao escalar uma montanha, precisa confiar nos equipamentos e na experiência que tem, mesmo em condições adversas. Assim é com a fé. Ela nos permite seguir, mesmo sem ver o final do caminho, pois sabemos que temos o melhor suporte, o amor e a proteção divina. Cada desafio superado fortalece nossa confiança e nos prepara para os desafios que ainda virão. Além disso, a fé nos ensina a enxergar as provações como oportunidades de crescimento. São nesses momentos que descobrimos a nossa verdadeira força e aprendemos lições que não poderiam ser ensinadas de outra forma. Assim, ao invés de reclamar ou questionar o porquê dos desafios, podemos nos perguntar: o que posso aprender com isso? E de repente, aquilo que parecia um obstáculo intransponível se torna uma escada que nos leva a um novo patamar. Superar desafios com fé também é uma forma de honrar nossa relação com Deus, mostrando que confiamos no que Ele preparou para nós. Esse tipo de fé nos dá segurança para avançar, mesmo que os ventos estejam contrários. Quando mantemos o olhar fixo na promessa de que Ele está conosco, encontramos uma coragem inabalável, que faz cada batalha valer a pena e fortalece o espírito para encarar o que vier pela frente. Às vezes, o passado pesa mais do que deveríamos carregar, e isso acaba nos impedindo de viver plenamente o presente. A palavra do Senhor nos encoraja, dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo nos lembra do poder da renovação e do perdão, que são como uma lufada de ar fresco que nos liberta dos pesos que acumulamos ao longo do tempo. Perdoar é deixar o passado onde ele pertence e abrir espaço para um futuro cheio de possibilidades. Quando escolhemos abraçar o perdão, seja perdoando os outros ou a nós mesmos, permitimos que uma nova versão de nós floresça. É como abrir uma janela depois de uma tempestade e deixar a luz entrar. O perdão transforma, cura e nos ajuda a olhar para a vida com outros olhos, com mais leveza e esperança. Imagine a paz de mente que vem ao abandonar mágoas antigas e ressentimentos. É como trocar um fardo pesado por uma roupa leve e confortável. Essa renovação não significa ignorar as dificuldades passadas, mas sim usá-las como aprendizado e fonte de crescimento. Quando deixamos para trás aquilo que já cumpriu seu propósito, podemos concentrar nossa energia em coisas mais positivas e construtivas. Que tal pensar em cada desafio superado como um degrau em direção ao seu melhor eu? Esse processo nos ensina que não somos definidos por nossos erros, mas por aquilo que escolhemos fazer a partir deles. Além disso, o perdão é uma decisão diária e ativa. Não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, mas uma prática constante de libertação. Todos os dias, temos a oportunidade de perdoar pequenas falhas, relevar pequenos erros e, com isso, criar um ambiente de paz interior. Afinal, quanto mais leve é o coração, mais fácil é caminhar na direção certa. É como limpar a casa. A cada dia, removemos o que não precisamos mais para manter o espaço livre e agradável. Ao experienciar a renovação e o perdão, percebemos como é transformador viver sem as amarras do passado. Essa leveza nos permite enxergar o presente com clareza e encontrar alegria nas pequenas bênçãos diárias. Cada escolha de perdoar e seguir em frente nos aproxima da paz que Deus deseja para nós, mostrando que a verdadeira liberdade vem de deixar para trás o que não nos serve mais. Quando colocamos nossa confiança em Deus, a expectativa de bênçãos e milagres se torna uma realidade em nossas vidas. A palavra do Senhor nos encoraja, dizendo:
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo nos lembra que há coisas maravilhosas preparadas para nós, muito além do que imaginamos. Ter fé é esperar por esses milagres, sabendo que Deus age em seu tempo perfeito, trazendo algo especial para cada um de nós. A expectativa de bênçãos não é uma espera passiva, mas uma postura ativa de fé e confiança. É como um agricultor que, ao plantar, já imagina os frutos que a terra lhe dará. Da mesma forma, ao confiar em Deus, estamos preparando o terreno para que Ele opere em nossa vida, acreditando que cada dia nos aproxima das promessas divinas. Esse tipo de esperança traz um sentido de propósito e motivação para viver cada momento com entusiasmo. Em muitos momentos, as bênçãos que aguardamos podem não ser visíveis imediatamente, mas a fé nos ajuda a enxergar além das aparências. Quando nos abrimos para a possibilidade de milagres, começamos a perceber pequenos sinais e oportunidades que surgem ao nosso redor. Às vezes, uma porta que se fecha nos leva a uma nova direção, ou uma pessoa que conhecemos nos traz uma palavra que precisávamos ouvir. Esses momentos são lembretes de que Deus está no controle, conduzindo-nos em sua graça. Ao esperar pelas bênçãos de Deus, também aprendemos o valor da paciência e da confiança. É fácil querer que tudo aconteça imediatamente, mas Deus sabe o momento certo para cada coisa. Assim como o sol nasce todos os dias no seu tempo, as bênçãos divinas também têm seu horário certo. A espera fortalece a nossa fé e nos prepara para receber com gratidão o que está por vir. É um processo de aprendizado, onde crescemos espiritualmente e nos tornamos mais receptivos aos planos de Deus. Essa expectativa de milagres e bênçãos é uma fonte constante de esperança, renovando a nossa fé a cada dia. Quando vivemos com esse coração esperançoso, nos tornamos mais abertos para as surpresas que a vida oferece. Mesmo nas situações mais simples, podemos enxergar a mão de Deus que age de forma discreta, mas poderosa, trazendo tudo o que é necessário para o nosso bem. A jornada para viver em paz, confiar em Deus e esperar suas bênçãos é uma decisão diária que transforma cada detalhe de nossas vidas. E agora que você conhece cada um desses passos, o que falta para realmente começar a aplicá-los? É hora de dar o primeiro passo. Liberar-se do peso do passado, abraçar o propósito divino para a sua vida e esperar com confiança as maravilhas que Deus tem reservado. O que você está esperando para se livrar das ansiedades e confiar plenamente nele? E lembre-se, a fé é como uma semente. Ela precisa ser cultivada, regada com pequenos atos de confiança, de perdão e de paciência. Cada escolha que fazemos em direção a uma vida de fé nos aproxima das bênçãos e dos milagres que tanto aguardamos. Que tal começar hoje, dedicando um momento para conversar com Deus sobre seus planos, pedir orientação e agradecer por tudo que Ele já te deu? Eu te encorajo a refletir. Quais são os próximos passos que você quer dar em sua jornada de fé? O que está ao seu alcance para se tornar a pessoa que Deus te criou para ser? Aproveite esse conhecimento, aplique-o e veja como sua vida pode mudar de uma forma que talvez você nunca imaginou. Afinal, a paz, o propósito e as bênçãos já estão disponíveis, esperando por você. Para continuar aprendendo e crescendo na fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos descobrir como confiar em Deus pode transformar todos os aspectos da vida. Até o próximo vídeo.